Al é um jovem vivendo em um mundo repleto de magia e criaturas monstruosas. Desde sempre, o seu único grande objetivo foi ser um fazendeiro. Viver afastado das grandes cidades. Ele deseja um lugar tranquilo para viver sozinho e cultivar sua própria comida. Testa pergunta sobre a colheita, enquanto já orgulhosamente diz que foi berinjelas maduras. Testa seu pede para ver as estatísticas e o interrompeu. E Al mostra. Testa fica chocado ao ver que Al maximizou suas habilidades agrícolas e de pesca, o que dá a Testa um complexo de inferioridade, já que ele deveria ser pescador. No entanto, Al tem melhores estatísticas de pesca. Quando Testa pergunta sobre isso, Al diz que ganhou uma habilidade especial que aumentou seus níveis. Testa suspira, aceitando a sorte de Al, e o convida para pescar. Eles pegam um iate e se aventuram no oceano, cheio de peixes gigantes e criaturas monstruosas. 2 peixes gigantes saltam da água para tentar derrubar Tessa e seu barco. Boodle usa sua Pulse Word para cortar os peixes em pequenos pedaços em um piscar de olhos, deixando Tessa completamente chocado. Os dois voltam para suas casas, e Al se lembra de que precisa levar os produtos que colheu para a capital real para serem vendidos. Pois, se ele se atrasar, os vendedores podem comprar de outra pessoa, e há uma chance de seus produtos estragarem. Ele carrega os vegetais na carroça, organizados para a viagem. Com um suspiro, prepara-se para a jornada à capital. Um rugido ensurdecedor acelera seu coração. Ele vê um dragão atacando soldados. Al decide distrair a fera, dando chance de fuga aos soldados. Ele joga a cenoura no dragão para distraí-lo e fugir. Para sua surpresa, o dragão explode. Os soldados ficam surpresos, perguntando quem mataria um dragão com um golpe. Al percebe e corre para a capital, enquanto os soldados, atônitos, chegam depois. Al e amigos seguem na estrada, buscando quem os ajudou. Encontram apenas pistas de um cartão. Na capital, Al mostra sua identidade no portão e entra. Antes de ir ao vendedor, ouve um som e vê um homem encapuzado fugindo a cavalo com uma jovem. Os guardas, infelizmente, não conseguem detê-lo. Nesse momento, Al rapidamente pula em direção ao sequestrador, conseguindo agarrar a garota e salvá-la de maneira heróica. O homem encapuzado, então, avança com raiva, empunhando uma espada e ameaçando Al. No entanto, Al corajosamente recusa-se a entregar a garota. O estranho, determinado, corre e tenta golpear Al, mas ele habilmente se esquiva do ataque. Os guardas prendem o criminoso e a garota agradece, perguntando o nome. Consegue derrubar o oponente. Al lembra que está atrasado, sua habilidade sobe no carrinho e sai sem responder. Ele chega a tempo e vende seus produtos por um bom preço. Volta feliz, mas os guardas o impedem ao sair dos portões da capital. Ele confuso pergunta se errou, mas uma voz atrás o faz virar. Surpreso, vê a garota que salvou. Ela diz ser a princesa e ordena ao guarda que o detenha. Ele desce do cavalo, curva-se e pede desculpas por não saber quem ela era. Ela manda ele se levantar e parar de ser tão formal. Ela se apresenta como Fall, a primeira princesa do reino, e Al como fazendeiro. Ela fica chocada e impressionada, então o convida para trabalhar para ela. Ele recusa, dizendo que quer continuar como fazendeiro. A princesa, contudo, insiste e diz que se ele aceitar, ela lhe dará. Ele pediu um grande pedaço de terra para cultivar. Antes de responder, os soldados que ele salvou do dragão voltaram à cidade e contaram à princesa que o dragão estava morto, mas não por eles. Disseram que o dragão era forte e os dominou, mas alguém poderoso o matou. Disseram que ao tentar encontrar quem fez isso, só acharam rastros de carroça. A princesa deduz que foi Al quem matou o dragão. Ela se volta para ele, mas ele já fugiu da capital com sua carroça. Ele volta para casa e decide descansar após um dia exaustivo, mas Testa o acorda batendo na porta. Ele se levanta rápido e pergunta a Testa se precisa de algo. Testa diz que um grupo de monstros está na aldeia e todos estão com medo. Al se levanta e diz para Testa ir, pois precisa verificar suas plantações.
Testa se surpreende e diz que não são importantes, mas Al insiste para que vá e que ele o seguirá. Tessa diz a Al para segui-los e revela o destino. Al promete e corre para o campo. Vê que suas plantações estão bem e fica aliviado. Antes de partir, avista um grupo de monstros na aldeia. Decide não intervir, pois é trabalho dos soldados, mas pensa que se o reino for destruído, ninguém comprará suas colheitas. O demônio decide lutar com Al, saca sua espada e corre para o campo. Ele nunca poderá ser fazendeiro, então se motiva e segue a trilha. De repente, chega num beco sem saída e vê guardas mortos no chão. Um demônio emite uma forte vibração ao atacar o rei e sua filha. Al age rápido, interrompe o ataque e salva o rei e sua filha feridos. O demônio se surpreende com o recém-chegado que interrompeu seu ataque e pergunta quem ele é. Al responde que é apenas um fazendeiro da vila próxima. O demônio se apresenta como Romeu, o novo rei demônio, que quer capturar o reino matando o rei e se passando por ele, permitindo que demônios assumam o controle. O demônio decide lutar contra Al, desembainha sua espada e avança. O rei avança rapidamente contra Al. Ele tenta golpeá-lo, mas Al segura da espada e lança o rei demônio na parede. Furioso, o rei se levanta e diz que não usou todo o poder. Transforma-se em um demônio maior, eliminando os guardas. Ameaça Al e corre para atacar, mas Al esquiva e acerta um soco. O rei demônio é finalmente nocauteado com um poderoso golpe. Os demônios, extremamente assustados, começam a fugir rapidamente pelo céu. No dia seguinte, Al recebe um convite especial para ir ao palácio. O rei, demonstrando profunda gratidão, oferece a ele qualquer cargo que desejar, reconhecendo sua extraordinária bravura e coragem. O rei acha Al melhor que 100 homens. Al recusa de novo, dizendo que só quer viver em paz como fazendeiro. Desta vez, a princesa intervém e oferece a Al um grande pedaço de terra por salvá-los, dizendo que ele pode fazer o que quiser. Al, seduzido pela ideia de uma grande fazenda, aceita. Mais tarde, a princesa pede que ele se registre na guilda de aventureiros e ajude quando o assunto sair do controle. Al aceita, deixando todos felizes. Al vê sua nova terra, mas fica chocado ao ver que está estéril e precisará torná-la viável antes de cultivar. No dia seguinte, a princesa acompanha Al em um passeio na capital, mostrando a cidade. Eles visitam vários locais e comem antes de voltar à guilda para registrar Al como aventureiro. Ele pergunta se a princesa pode ir, já que é conhecida e importante. Mas ela diz que uma criada finge ser ela, e usa um grampo especial que é completamente... A garota oculta sua identidade. Eles entram na guilda, e ao ver Al, o mestre corre até ele, perguntando se ajudou a família real. Rapidamente, o leva à recepção para registrá-lo. Mas antes disso, seu estômago ronca, e o mestre ri, pedindo à recepcionista que traga comida. A recepcionista o leva para o andar de cima, dá a ele um café da manhã farto que o enche de energia, e, em seguida, inicia o processo de registro na guilda. Ela pergunta sobre ele, e ele explica que só quer ser fazendeiro, e que está fazendo aventuras paralelamente em seu tempo livre. De repente, porém, os 3 aventureiros que Al salvou do dragão entram na sala e reconhecem Al, afirmando que ele é o aventureiro que matou o dragão da floresta de Rank S sozinho com apenas um golpe. Isso chama muita atenção, e todos começam a olhar para ele. Ele rapidamente tenta dissipar a situação, alegando que foi apenas um acidente, pois não quer chamar atenção desnecessária para si. O trio de aventureiros se apresenta como Jake, Luke e Lamia, que são todos aventureiros de alta classe, agradecem a Al por ter salvado suas vidas no outro dia, e se afastam. Al se volta novamente para a recepcionista, que lhe diz que ele é atualmente um aventureiro de nível G, e que, embora, como parece forte, não poderá fazer missões de alto nível. Ele concorda e pede uma missão agora. A recepcionista verifica e dá uma missão: recuperar 10 plantas na floresta. Essas plantas são ótimas para a vitalidade, e usadas por aventureiros para a saúde. Al aceita e se levanta. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é Helen, recepcionista e zeladora aqui. Ela lhe dá uma túnica que aumenta sua defesa. Ele agradece e sai, encontrando a princesa esperando. Ele diz que agora é aventureiro, mas lembra que é apenas meio período e ainda é fazendeiro. A princesa ri e concorda com ele.
Ele diz a ela que está indo para a floresta agora e que pode ser perigoso, portanto não pode arriscar levar a princesa com ele. Ela concorda e os dois se separam por enquanto. Ele entra na selva e começa a encontrar todas as plantas de que precisa. Ele consegue coletar 9 plantas sem incidentes, e agora só precisa de mais uma para concluir sua missão. Ele tenta olhar ao redor, mas de repente, sente algo atrás de si, e fica apavorado ao ver um orc. O orc rapidamente. O Dr. Khaled salta e o agarra firmemente. Ele grita por socorro. De repente, alguém surge e mata o orc com um golpe rápido. Ele vê Jake e agradece. Enquanto conversam, Luke e Lamia chegam. Al também encontra uma escama preta estranha. Nenhum animal dessa floresta deveria ter essas escamas. Jake explica que já houve casos de pessoas que encontraram essas escamas, mas nunca viram o animal de onde elas vieram. Lamia também aconselha Al a pegar a escama e vendê-la, pois ela pode render um bom preço. Eles ainda estavam discutindo sobre essa escama quando, de repente, todos sentiram uma imensa pressão ao redor deles. A pressão era tão vil e maligna que cada um deles congelou em seu lugar, incapaz de se mover. De repente, ouviram um barulho e viram um dragão negro gigante saindo do chão. Seu poder era tão avassalador que Al ficou paralisado de medo. O dragão avançou, mas devido à pressão, ninguém se mexeu. Felizmente, ele passou sem feri-los. Todos suspiraram aliviados e correram para fora. No dia seguinte, Al vai à guilda com um semblante muito sério e encontra Helen. Ele diz a ela que quer discutir algo extremamente importante. Ela rapidamente marca uma reunião com o mestre da guilda e todos se reúnem. Al e os outros descrevem suas experiências, e ele percebe que Helen parece estar doente depois de ouvir sobre o dragão negro. O mestre da guilda afirma que o dragão foi supostamente derrotado há muito tempo, e de acordo com o mito, o dragão é o sinal da destruição do mundo inteiro. Assim que ele disse isso, Helen caiu na mesa, tonta. Todos começam a cuidar dela e querem que ela descanse, mas ela se recusa, alegando que precisa aprender tudo. Ela pede mais informações, mas o grupo a informa que o dragão simplesmente passou por eles e desapareceu na floresta. De repente, porém, Al se lembra de que encontrou a escama. Ele a apresenta a todos, e para a surpresa de todos, Helen simplesmente cai, completamente inconsciente. Todos correm para ela e a levam para outra sala para que ela possa descansar. Todos esses 2 cômodos separados, ainda muito confusos com tudo. Nesse momento, entra uma senhora idosa que se apresenta como a mãe adotiva de Helen. Ela lhe explica que uma força misteriosa destruiu seu vilarejo há 15 anos, matando todos. De alguma forma, ela conseguiu sobreviver. Foi arrastada pelo oceano e encontrou o caminho para as margens desta cidade. Ela a encontrou, e a única coisa que ela tinha era a túnica que deu a Al. Al afirma que chegará ao fundo da questão e encontrará uma maneira de derrotar o dragão. A velha grita com ele, dizendo que ele é um aventureiro de nível G e que deve ficar longe desse assunto. Ele responde que não irá lutar ativamente contra o dragão, mas tentará coletar o máximo possível de informações da biblioteca e de outras fontes para encontrar uma maneira de derrotá-lo. A mulher se acalma depois de ouvir isso e lhe dá uma poção de saúde, dizendo que fará disso uma missão para que ele possa ganhar dinheiro com isso. Ele agradece e sai da guilda, indo em direção à biblioteca. Enquanto está na biblioteca, ele procura em todos os livros modernos, mas não encontra nenhuma menção ao dragão em lugar algum. Então, ele se lembra da história da senhora idosa que lhe contou sobre o misterioso desastre que aconteceu no vilarejo de Helen há 15 anos. Ele tenta ir até a seção que contém informações sobre incidentes de 15 anos atrás, mas é impedido pela bibliotecária, que afirma que somente pessoas de um determinado nível podem acessar esses livros. Ele implora para que ela o deixe dar uma olhada, mas ela se recusa terminantemente a deixá-lo ver. De repente, ele ouve uma voz vinda de trás e se vira para ver Fall parado ali. O bibliotecário fica chocado ao ver a própria princesa aqui, e pergunta se Al está com ela. Ela responde que dá permissão a Al para dar uma olhada nos livros antigos, e claro, a bibliotecária concorda com isso. Ela manda ela e Al para a sala onde ambos acessam os livros, com os registros dos incidentes de 15 anos atrás. Enquanto folheia as páginas, ele encontra os registros da vila de Helen, que descrevem o desastre como catastrófico. Várias pessoas parecem se lembrar de ter visto o dragão negro, mas todas elas perderam a memória. Al suspeita que Helen perdeu suas memórias por isso, mas ao ver a balança, elas podem estar voltando. Ele decide visitar o vilarejo dela no dia seguinte, e Fall quer ir junto. Al diz para ela não ir, pois pode ser perigoso, mas a princesa insiste, e ele cede. No dia seguinte, partem juntos e chegam ao local que foi lar de Helen e outros. Todas as paredes e edifícios estavam em escombros. Enquanto caminhava, ele ouve uma criança chamando-o para os túmulos. Pergunta a Fall se ela ouve, mas ela nega. Ele segue a voz até um túmulo e vê uma aparição com a mesma túnica. O garoto diz a Al que ele é o único que pode ouvi-lo. Ele conta a Al que é irmão de Helen, morta na invasão do dragão negro.
Ele se apresenta como Rai, e Al nota que ele usa a mesma túnica. Rai diz que a túnica é mágica, e já foi dele. Explica que Helen confiava em Al para dar-lhe a túnica. Tal está perdido, sem ver ou ouvir Rai. Al Suma tem uma ideia e tenta cobrir Tal com um manto. Ele conseguiu falar com Ray porque o manto estava ligado a ele. A Fal se apavora ao ver Ray e tenta gritar. Mas Al cobre sua boca e ela se acalma. Ray então explica que, de repente, um dia, enquanto brincava na floresta com sua espada, ele ouviu o som de uma explosão e viu fumaça vindo da direção da aldeia. Ele agarra a mão de sua irmã e corre em direção à aldeia, mas a encontra sendo destruída pelo Black Dragon. Ele vê o dragão matar vários aldeões, o que o aterroriza, e ele decide fugir com sua irmã. Mas Helen fica muito perturbada ao ver toda a destruição e fica paralisada. O dragão se volta para ela, e ao ver seu desespero, fica extremamente feliz, pois se alimenta do desespero das pessoas. Quanto mais alguém se desespera e entra em desespero, mais o dragão ganha poder. O dragão avança em direção a Helen, com a intenção de matá-la. Mas Ray atira sua espada em seus olhos, na esperança de feri-lo. Mas isso não tem efeito sobre o dragão gigante. Ele grita para Helen fugir, mas ela ainda está congelada. O dragão se volta para ele, pois sabe que, se matar o irmão na frente da irmã, ela entrará em desespero ainda maior. Ele acaba devorando Rai, como se ele fosse um Cheetos em chamas. Ele então deixa Rai, mortalmente ferido no chão. Helen finalmente toma uma atitude e corre em direção a Rai. O Black Dragon, no entanto, tem um senso de humor muito doentio e decide poupar a vida dela para que ela possa fugir e contar histórias de terror, deixando as pessoas com mais medo dele. Após 15 anos, ele voltará para matar ela e todos. Al e Fal ficam perturbados, e Rai pede que Al corra ao reino para salvar Helen. Quando o dragão se prepara, Al leva Fal e corre de volta. Fal diz para ele ir encontrar Helen enquanto mobiliza o exército. Os dois concordam com o plano, e Al corre em direção à guilda onde Helen deveria estar descansando. No entanto, a mãe adotiva de Helen vai até lá para ver como ela está, mas fica chocada ao ver que ela não está em sua cama. Ela fica extremamente assustada e conta a Al sobre a situação. Al rapidamente corre para dentro da selva para tentar encontrar Helen. Enquanto Al e Fal estavam em sua aldeia investigando o dragão, Helen acabou recuperando a memória e se lembrou da promessa do dragão de que quando, se ele voltar, matará ela e todos ao redor. Lembrando disso, Helen vai sozinha à floresta com uma faca. Ela treme de medo enquanto caminha até chegar ao destino, onde o dragão surge. Ele a zomba por entrar na floresta e fala da morte do irmão, dizendo que a vila morreu por culpa dela, e agora todos do reino estão sendo mortos. O Al vai morrer por causa dela. Essa conversa enche Helen de desespero, um banquete para o dragão. Ele a pressiona até ela perder a esperança e se oferecer como sacrifício, pedindo que o dragão poupe os outros. O dragão promete poupar os outros, se ela desistir de sobreviver e se matar. Ela pega a faca e a coloca na garganta, pronta para se matar. Mas Al chega a tempo e a impede. Ela fica chocada ao vê-lo, e até o dragão se surpreende por não ouvir seus passos. Ele se enfurece com Al por interromper, sentindo esperança em Helen. Quando ela vê Al, ele usa suas patas para espantá-lo como uma mosca e incita Helen a se matar. Para sua surpresa, Al se levanta e caminha em direção a ele. O dragão controla a força de Al, pois nenhum humano sobreviveria a esse ataque. Al corre e soca o dragão, jogando-o na árvore. Ele entende que a esperança enfraquece o dragão e diz a Helen que eles sobreviverão. E ele vê claramente que a força do dragão diminui um pouco quando, ela ganha um pouco de esperança. O dragão fica furioso com isso e avança em sua direção, balançando suas patas gigantes contra ele. Mas Al se esquiva calmamente de seus ataques e retalia com um soco rápido no rosto. O dragão se recupera rapidamente e usa sua cauda para chicotear Al para longe. Ele cai no chão e o dragão tenta esmagá-lo com sua pata, mas Al a agarra e a segura. Ele se esquiva rapidamente do golpe e foge. O dragão usa seu ataque de bola de fogo, que leva Al pelos ares, mas ele ainda consegue se levantar. Ele rapidamente agarra Helen e corre para a floresta, assegurando-lhe que nada disso foi culpa dela, e que o dragão está tentando fazê-la perder a esperança, e está se alimentando do desespero dela. Ele diz a ela para não perder a esperança, e que eles vão derrotar o dragão juntos, e se vingar do que o dragão fez com o irmão dela. Ela sorri e recupera a esperança, o que deixa o dragão completamente enlouquecido. No céu,
Al percebe que sua força está diminuindo. O dragão tenta atacar com ferocidade, mas Al consegue desviar habilmente e o atinge com um soco poderoso no rosto, derrubando-o e destruindo-o completamente. Ele levanta o olhar, ele então se vira para Helen, sorriso vil, mas inesperadamente é apunhalado no gira estômago, a faca no intestino de Al, provocando uma dor insuportável. Ele tenta alcançar uma poção de saúde, mas a dor é tão intensa que ele acaba deixando o frasco cair. Ele tenta se curar, Helen sem hesitar, mas a ferida é muito avança profunda. E começa a atacá-lo. Helen avança para um ataque final que o mataria. De repente, algo aparece e o protege de Helen. Ele vê um dragão branco gigante à sua frente, lindo e feito de vidro. Helen conhece o dragão e o chama de Mirage. Al lembra que Mirage era o dragão benevolente que matou o dragão negro. O dragão negro não é mais um dragão. Ele está confuso com o comportamento de Helen e se desespera. Mirage diz para não perder a esperança, pois é o dragão negro, não Helen, que a possui e usa como peão. Ele entende e se acalma, percebendo que Helen pode ser salva. Mirage afirma que vai tentar curar ele, mas ficará incapacitado e terá que sobreviver por um tempo. Ele utiliza sua habilidade de regeneração para curar ele, mas logo cai exausto. Helen parece aliviada, pois o dragão negro acredita que olha Al nos olhos de nunca Helen machucará Helen, sob os olhos vis do Black e Dragon, pode usar ela essa ainda está lá olhando vantagem para ele, dizendo-lhe para impedi-la de causar danos a alguém. Ele a ouve e corre em direção ao corpo dela, dando-lhe um poderoso soco no estômago, chocando completamente o dragão negro, que se dobra e cai. De repente, a voz real de Helen sai de sua boca, dizendo que ela está de volta e que o Black Dragon não a está mais possuindo. Al cai no truque e vai ajudá-la. Quando agarra sua mão, a atmosfera muda. O dragão negro fingia ser Helen. Quem esperava isso? Helen agarra sua mão e o dragão negro tenta possuir a mente de Al. Mas, na mente dele, não há desespero ou pensamentos negativos. Só pensa em cultivar e colher para realizar seus sonhos, de se tornar um fazendeiro bem-sucedido, passando sua vida em paz. Essa pureza mental repele a tentativa de possessão do Black Dragon, o que faz com que ele fuja. Al, no entanto, fica completamente exausto depois de repelir a possessão e cai no chão. Felizmente, Mirage se recupera nesse momento e usa sua magia purificadora em Helen, libertando-a da possessão do Black Dragon e matando-o de uma vez por todas. Al acorda em uma cama e, ao olhar para cima, vê Helen e Fal olhando para ele. Elas parecem estar muito aliviadas por vê-lo acordado novamente e perguntam sobre como ele está se sentindo. Al pergunta a elas onde estão, e elas respondem que atualmente estão na clínica da guilda e que ele está inconsciente há 3 dias. A Fal o abraça de felicidade, pois achava que ele nunca mais acordaria. Helen explica a Al como Mirage purificou o dragão negro depois que Al foi nocauteado, e ele ouve a conversa. O mestre da guilda conta sua história espantado. Ele pergunta onde está Mirage, mas Helen diz que Mirage usou toda a energia para purificar o dragão negro e se tornou etérea para se recuperar. Al pergunta se Helen está bem, e ela diz que sim, e ganhou poderes do dragão negro. Ela se afasta e transforma um braço em braço de dragão, mostrando como pode transformar todos os seus membros. Al ganha membros de dragão poderosos. Al fica chocado, pensando que ela ainda está possuída, mas ela o acalma, explicando que, ao purificar Yacht, algumas habilidades ficaram em seu corpo, e ela decidiu usá-las para o bem. De repente, a porta se abre e entram Jake, Lamia, Luke, o mestre da guilda, e a mãe de Helen. Todos perguntam a Al como ele está se sentindo, e depois que ele lhes mostra que está completamente recuperado, e que não há nada com que se preocupar, todos se alegram, e Luke propõe um brinde em uma festa naquela noite. Todos vão a uma taverna onde comem e bebem enquanto Helen mostra a eles como ela pode transformar seus membros em membros de dragão. Na manhã seguinte, ele retorna ao seu campo para trabalhar na colheita e pede ajuda a Testa, que, como bom amigo, concorda imediatamente. Enquanto carregam os legumes, um carteiro entrega uma carta da mãe e do pai de Al. Eles voltam para a casa de El, onde Al lê a carta e vê que seus pais estão preocupados, pois ele não escreve nem visita há anos. Pedem que ele os visite e enviam dinheiro para a viagem. Ele decide que, após suas missões, irá visitá-los. Ele vai para a capital real e segue em direção à guilda, mas, no caminho, vê alguns tomates lindos e suculentos em uma barraca de legumes. Ele se dirige a eles com entusiasmo e compra um deles.
Ele dá uma mordida no tomate e fica chocado com o quanto ele é suculento e delicioso. Ele não consegue parar de se entusiasmar com a perfeição do tomate e pede ao vendedor que lhe diga quem lhe vendeu o tomate, pois ele mesmo é um agricultor e adoraria produzir tomates como esses. O vendedor diz que o sabor dos tomates vem de um fertilizante especial de Lourdes, onde o tomate é cultivado. O nome soa familiar e ele lembra que seus pais se mudaram para lá. Agradece ao vendedor e corre à guilda. Encontra Helen na recepção e pede um favor. Ele implora que ela transfira suas missões para outra pessoa, pois quer visitar seus pais em outro país. Ela pega a pasta e olha as missões atribuídas a ele. Depois responde que ele não precisa se preocupar como Urra. Ela se encarregará dessas missões. Ele olha para ela incrédulo, e ela responde rapidamente que, desde que adquiriu o poder de transformar seus membros, ela se registrou como aventureira, e tem feito algumas missões de nivelamento fáceis, sozinha. Ela também revela que já se tornou uma aventureira de classificação F e que vem ganhando muita confiança em si mesma. Ela o tranquiliza dizendo que será capaz de lidar com a missão sozinha e que ele deve ir para a casa dos pais e relaxar para variar. Ele a agradece e sai da guilda, onde encontra Fall, que veio encontrá-lo, pois ela também quer acompanhá-lo em sua próxima missão. Ele rapidamente explica a ela sua situação e diz que sua missão seria feita por Helen e que se ela quiser ir em missões, deve ir com ela. Fall pergunta rapidamente para onde ele está indo, e ele lhe diz que está indo visitar a casa de seus pais. Fall, a princesa sedenta, muda rapidamente de ideia sobre a missão, e pergunta se pode acompanhá-lo até a casa de seus pais. Mas ele rapidamente se recusa, e antes que ela pudesse argumentar, ele foge das responsabilidades, assim como meu pai fez. Ele atravessa a floresta e é visto por um orc que o persegue. Ele é capturado, mas outra pessoa o salva. Desta vez, ele vê uma garota de cabelos azuis com espada, perguntando se ele está bem. Ela se apresenta como Huri e pergunta por que ele está sozinho na floresta perigosa. Ele diz que é aventureiro e vai a Lourdes para encontrar sua família. Ela menciona que está planejando ir para Lourdes e que ele pode ir junto com ela, já que o lugar é realmente perigoso para pessoas inexperientes. Durante a noite, enquanto estão na floresta, eles sentem uma presença estranha e ouvem o som de alguém correndo por perto. Preparados está pronta para atacar, mas eles observam atentamente, percebe que é apenas um carteiro e detém Huri bem na hora. O carteiro lhe entrega outra carta e foge para a floresta. Al explica a ela que, durante suas viagens, sua mãe tem lhe enviado cartas constantemente, pois ela é uma pessoa muito pegajosa e excessivamente amorosa. Ela pergunta se ele só iria se encontrar com os pais durante a viagem, mas ele explica que a verdadeira razão pela qual ele veio aqui é para obter um tipo especial de um fertilizante exclusivo deste lugar. Ele explica que é fazendeiro, o que a confunde mais. Diz que é fazendeiro e começou a viver aventuras. A noite cai e ela decide descansar. Ela tira suprimentos para uma barraca da bolsa. Al fica chocado com a quantidade de coisas na bolsa e pergunta sobre isso. Ela responde que é uma relíquia de família, que possui uma magia antiga especial e que tem muito mais espaço dentro dela do que parece. Al está ciente de que uma pessoa comum não pode possuir esse tipo de herança mágica antiga. Ele pergunta a ela sobre sua linhagem, e ela finalmente revela que vem da linhagem do herói, o que a torna uma descendente direta. Ele fica chocado quando percebe que está sentado ao lado da descendente de um herói real, que derrotou o lendário rei demônio Macbeth. Ela lhe diz que acredita que seu trabalho é garantir que as pessoas fiquem seguras. Caso contrário, ela será apenas uma mancha no nome do herói. Ele lhe diz que pensa o contrário e que não importa se ela conseguirá salvar 1 ou 1000 pessoas, ela ainda será uma boa pessoa porque seu coração é puro. Ela fica surpresa com essa declaração, pois até agora ela sempre esteve presa à sombra de seus antepassados, e todos esperam que ela seja tão boa quanto eles, o que, a longo prazo, tem causado um enorme prejuízo para ela. Sua saúde mental. Ela muda de assunto e diz que vai passar a noite em casa. Ele levanta e coloca o saco de dormir fora da barraca. Mas ela diz que ele pode ficar dentro, pois confia nele. Ele diz que ela não deveria confiar tão rápido, mas ela responde que tem bons instintos e não sente pensamentos ruins dele. Ele hesita um pouco em dormir na tenda, mas ela rapidamente lembra a ele que podem haver orcs lá fora. Então, ele acaba entrando rápido. Deitados em camas separadas, Hurai confidencia que sempre desejou ter um amigo nas viagens, mas nunca teve essa sorte. Ela sonha diz que eles podem realizar o sonho dela hoje e começa a conversar durante uma viagem, mas antes mesmo de começar, ele percebe que ela já está dormindo e vai dormir também. No dia seguinte, eles finalmente chegam à cidade de Lourdes, e depois de entrar nela, Huri diz suavemente que esse é o fim da jornada deles. Ela também tenta perguntar a Anne se é possível que eles viajem juntos de volta para a capital real. Mas, devido à sua natureza,
Ela não é capaz de dizer isso. Al, no entanto, percebe isso e pede a ela que seja sua guarda e o acompanhe de volta à capital real, o que ela aceita de bom grado. Ela desenha um mapa para o hotel e diz para ele ir até ela quando quiser sair. Com isso, eles se separam e Al volta para a casa de seus pais, onde come um monte de comida e se reconecta com eles. No dia seguinte, ele sai e compra o fertilizante que veio comprar. E quando estava voltando para a casa dos pais, houve um tumulto e corre em direção a eles. O homem descobre isso fora do hotel de Huri. Um estranho diz que um demônio atacou seu parceiro e uma garota de cabelo azul foi lutar. Al pergunta a direção e ele diz que correram para a floresta. Al encontra uma garota gritando enquanto um monstro tenta atacá-la. Al a defende e derrota o monstro com um golpe. A jovem agradece a Al por salvar sua vida, mas vira um demônio e ataca. Huri aparece e elimina o demônio. Ela avisa que demônios podem se disfarçar de humanos. Depois, um homem misterioso elogia a habilidade deles. O estranho homem se apresenta como Loki e diz a eles que sabe tudo sobre eles, até mesmo o fato de que foi Al quem derrotou o último rei demônio e derrotou o dragão negro sozinho. Ele diz a Huri que ela era apenas um peão e que a pessoa que ele queria era o próprio Al. Ao ouvir isso, Huri corre em direção a ele com sua espada desembainhada e tenta golpeá-lo, mas Loki se esquiva e a atinge nas costas, ferindo-a terrivelmente. Al corre em direção a ela e rapidamente usa magia de recuperação para curar seu ferimento antes de se levantar para enfrentar Loki. Ele corre em direção a Loki e tenta lhe dar um soco. Loki consegue facilmente agarrar sua mão e o joga em uma árvore, mas Al recupera o equilíbrio no ar e se lança contra Loki novamente. Ele se esquiva mais uma vez e dá um soco poderoso em Al, fazendo um buraco no chão. Surpreendentemente, porém, Al sai do buraco quase sem ferimentos e consegue finalmente dar um soco no rosto de Loki. O soco mal afeta Loki e ele mesmo dá um soco em Al, que o faz voar para longe. Al consegue se levantar novamente e usa magia de recuperação em si mesmo para se curar e se preparar para o próximo ataque. Loki revela que, depois de lidar com Al, que agora ele sabe com certeza que pode ser um problema mais tarde, ele também lidará com Helen. Al fica chocado com a menção do nome dela e pergunta o que ela fez, ao que ele responde que ela possui o poder que pertence ao maligno dragão negro e que não deve ser usado para... Muito bom. Em seguida, ele convoca 2 monstros vermes gigantes que atacam Al e Huri. Al consegue se esquivar do ataque, mas Huri parece estar congelada no lugar. Então Al, corre rapidamente em direção a ela e a carrega para fora do caminho do ataque. O verme ataca Al novamente, mas dessa vez, Huri consegue defendê-lo dos ataques. Juntos, eles conseguem evitar qualquer ataque dos monstros, mas Loki acaba usando magia de explosão que fere tanto Al quanto Huri. Em seguida, ele começa a convocar mais monstros que seguram Al no chão, enquanto ele avança em direção a Huri, com a intenção de matá-la de uma vez por todas. De repente, porém, Loki se vira para trás e vê que seus monstros foram transformados em cascas, e Al está novamente de pé com um saco de fertilizante na mão. Ele explica que esse fertilizante contém uma série de pesticidas que são extremamente eficazes contra vermes e sanguessugas. Ele salta em Loki novamente, mas Al está exausto. Ainda assim, ele tenta lutar. Isso inspira Huri, que percebe que Al, mesmo sabendo que não pode vencer, se esforça para protegê-la. Então, como ela pode desistir? Enquanto Loki lida com Al, ela se aproxima por trás e o apunhala no estômago com sua espada. Loki se vira e diz que ela não pode derrotá-lo. Ele se afasta lentamente. De repente, Huri é tomada por uma energia poderosa, brilhando intensamente. Um campo de energia aparece, surpreendendo Loki. Ela corre em direção a ele com uma velocidade ofuscante e dá um golpe rápido do qual Loki tenta se esquivar, mas não consegue. Ele é atingido um pouco, mas como o ferimento não está cicatrizando tão rápido quanto deveria, ele começa a entrar em pânico, com medo de que os poderes de herói de Huri estejam finalmente emergindo de dentro dela. Huri não lhe dá tempo e decide partir para outro ataque que o atinge em cheio, e é tão poderoso que desintegra todo o seu corpo em pó. Al caminha até ela e fica feliz por vê-la bem. Ele está tão cansado que cai no colo dela e dorme por horas. Ao acordar, ainda está na floresta, com o céu noturno acima. Envergonhado, levanta-se rápido, mas Huri diz que está tudo bem e que gostou. Al diz que está recuperado para andar sozinho. E os dois saem da floresta rumo ao hotel. Ela ficará hospedada. Depois, ele volta para casa. No dia seguinte, sai para buscar mais fertilizante, após usar tudo contra os monstros vermes. Consegue, e é acompanhado por Huri, a descendente do herói,
que prometeu escoltá-lo de volta à capital como guarda. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!